para modelagem então dos pés também a gente vai seguir utilizando o Durepox, e esse material ele possui dois componentes, né? A parte A e a parte B, que tem a função assim de gerar a dureza, e a parte B que tem a função de tornar maleável, assim, né? De dar elasticidade para essa peça, ainda no período em que ela está sendo misturada. Quando começa o período de secagem, a elasticidade vai sumindo e vai se tornando bem duro. Então a gente vai misturar esses dois componentes, essas duas partes, e sovar bastante. Quando fica homogênea, né, a gente vai ter chegado então ao resultado. Ele começa com dois componentes diferentes de cor, né, um branco e um cinza mais escuro, e quando eles se misturam, vira esse cinza mais clarinho, bastante maleável, assim, bastante elástico. E o ideal é trabalhar utilizando água. Por quê? Porque aí a massa ela não vai grudar nos dedos. Aqui também não tem uma forma certa ou correta de fazer isso. Eu costumo suspender ela um pouco para que tenha massa na parte de baixo, que não fique o arame lá embaixo. Aí faz uma barrinha de massa e coloca debaixo do dedo. E vai colando o arame na massa. Aperta, né, o arame, prensa a massa entre a madeira e o arame para que o arame entre dentro da massa e suma totalmente ali dentro. Que o acabamento fique totalmente em massa.
E a gente faz em pedacinhos separados para que a gente saiba, depois de que colocar a massa na parte de cima, onde que está o arame. Cada arame vai ficar separado do outro. É importante nessa fase também, né, manter uma distância assim dos dedos para que a massa não encoste uma na outra e acaba se tornando uma coisa só. Que a gente tenha essa configuração formal de vários membros, assim, vários pequenos membros, não uma coisa só. Tendo colocado essa massa aqui embaixo, a gente vem trabalhando as formas e é sempre uma ferramenta de madeira. É ela que dá o formato para a massa. E aqui nessa fase o professor Aldo já está finalizando, né, o processo de modelagem dos pés. Como a gente viu, ele faz primeiro os dedos e depois faz essa configuração assim do que seria o peito do pé, somente acrescentando mesmo a massa epóxi sobre o arame. Faz a construção do calcanhar assim também, né, e junta esse membro com o resto da escultura. Agora o professor Aldo está acrescentando alguns detalhes, né, assim, que é a questão da unha, dos dedos, que vai dar toda uma característica do nosso personagem. E após, nessa fase do processo de modelagem, assim que a gente já acrescentou as massas epóxi no lugar certo, o acabamento final para tornar a superfície assim bem lisa e homogênea, a gente vai dar com água, molhando, né, umedecendo a superfície ou do dedo, ou da esteca, ou da ferramenta que você estiver utilizando, e passando sobre a massa assim para dar realmente esse alisamento. Passa sobre toda a superfície e vem removendo essas partes de junção, assim, né, que ficam bem identificadas por meio de rachadurinhas, assim, da onde a peça não se uniu totalmente uma à outra. Delimita aqui, ó, a separação dos dedos, né? Usando-se de movimentos circulares, assim, né? Porque a gente sabe que o corpo humano não tem nenhuma linha totalmente reta.
rachadura, molha, pressiona para cima para que suma, para que preencha todos os espacinhos a massa, como se fosse realmente uma única peça ao pé e não mais diferentes pedacinhos de massa, se tornando somente uma unidade. A água, ela começa a evaporar bem rápido. Por isso que é interessante você sempre manter umedecida. Como vocês podem ver, eu giro bastante a peça, né, para ter os diferentes pontos de vista, não somente uma visão unilateral, porque é uma peça tridimensional, né? Então ela pode ser enxergada de diferentes ângulos, de diferentes pontos. E sempre, ó, tem alguma coisinha que a gente não viu, algum acabamento que fica a desejar. Lembrando que a massa ela adere muito bem a maioria dos tipos de superfície e a própria massa, então, muito mais ainda, né?
como a massa é maleável, assim, ó, dependendo, você pode obter diferentes texturas e representações gráficas, assim, ó. No caso, a gente quer uma coisa bem lisa. Porém, se a gente causar vincos, assim, ó, ou furinhos, a gente vai ter uma coisa diferente, um resultado diferente. Só que a nossa intenção aqui no caso é deixar quanto mais liso melhor, né? Então a gente vai sovar ela e alisar totalmente. Então a gente vai estar encaminhando agora os nossos processos de construção do rosto, expressão do personagem, face, membros como orelha, olhos, nariz e etc. Bom, agora nós vamos fazer a construção do rosto do personagem, né? E essa é uma parte fundamental da obra, porque é ela que vai dar a dramaticidade da obra. Você pode escolher fazer ela triste, sorrindo, chorando. E não existe apenas um jeito de fazer essa parte, esse rosto. A gente optou por uma única massa porque a gente não vai ter tempo de deixar secar para fazer a continuidade. Então, essa é uma possibilidade. A gente vem, marca onde que vai ser a boca, aí a gente pensa nos lábios, e não precisa ser de primeira, ficar bonitinho, porque a gente vai dar um retoque final depois. Aí a gente pensa um pouco acima o nariz, né? E o nariz é esse triângulo, a gente amassa os lados. Os olhos. A distância dos olhos, a gente pensa o seguinte: entre o olho esquerdo e o olho direito tem que caber um olho no mesmo tamanho. Mas isso não é regra, é uma possibilidade apenas. E a orelha, a gente pensa o seguinte: o canto do olho e o nariz. A orelha vai ficar entre o começo do nariz e o canto do olho. Aqui vai ter uma orelha mais pra frente.
Nesse primeiro momento ele não precisa ficar 100%, né? Porque depois a gente tem a possibilidade de acrescentar massa, tirar massa. A sobrancelha ela pode ser feita em separado, mas dá pra gente criar aqui, ó. E o design é livre. Para dar um acabamento melhor, ó, dá uma alisadinha, passada nos dedos. Passou aqui para tirar a ruga. Dá uma olhadinha na massa aqui para ela ficar mais macia, ó. Colocou aqui.
A orelha é a parte mais simples de fazer. O difícil é a gente escolher o lugar certo para colocar ela, mas ninguém tem uma orelha no mesmo lugar da mesma forma que outra pessoa, né? Cada um tem uma orelha que pode ser uma mais alta, uma mais baixa. Esse processo de modelagem ele vai se repetir assim, durante toda a construção da peça. Essa questão de esculpir literalmente, né, de dar forma e volume à massa, isso a gente vai fazer desde o início até o fim.
Nessa fase de construção aqui do nosso personagem, enquanto a massa ainda está mole, a gente pode acrescentar alguns ornamentos na figura, como por exemplo, com materiais que não são necessariamente a massa. O próprio arame de cobre, quando dobrado, pode ser, por exemplo, um brinco, pode ser a questão de vários fiozinhos de cabelo, assim, ó, que a gente acrescenta na figura, enfia literalmente. E essa é uma possibilidade de representação também. Você pode fazer cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo mais crespo. E como a gente vai fazer no caso, deixar sem cabelo. Vai ser uma peça carequinha. Para construir esse processo aqui, desse cabelo, esse fiozinho, em espiral, assim, em espiral, a gente vai utilizar do arame e qualquer objeto cilíndrico, fininho. Entortando literalmente, ó, dando várias voltinhas, fazendo com que o cobre tome a forma cilíndrica do objeto, assim. Tira, ó. Temos aqui já um fiozinho de cabelo no caso. E essa é só uma possibilidade de representação também, fica a partir da criatividade de vocês. Interagir, fazer uma pesquisa material e acrescentar ornamentos à peça, que não fique necessariamente só na linguagem plástica da massa epóxi. Gente, então, no sentido de complementar um pouco a construção dessa linha de raciocínio que a gente está fazendo sobre o processo de modelagem, a gente traz esses slides aqui para estar comentando um pouco das características, né, dos processos fundamentais de modelagem propriamente dito e que a massa de modelar, né, nos apresenta. Então, a gente utiliza dessa massa epóxi, que ela já é bastante comum, assim, né, entre os profissionais da escultura. Tem alguns que utilizam-se bastante delas, e escultores veteranos, tanto veteranos quanto iniciantes, que não abrem mão desse material, né? E ela é ótima, muito boa realmente, assim, quando alguma parte rígida, algum material duro, precisa de um conserto rápido. Inclusive, é para isso, né, a função, assim, principal, eu diria, dela, que ela é vendida nessas casas de materiais de construção, é com a finalidade de consertos, de suprir alguma rachadura ali, ou até mesmo uma peça ali que falta de algum material, assim, ela vem nesse sentido de um remendo, de um conserto, mas ela também é utilizada por artesãos, por artistas, né, e pode ter uma infinita possibilidade assim de ser utilizada, né? Ramos que ela pode ser utilizada. E bom, essa massa epóxi comum, né? A gente vai ter
algumas variações, principalmente entre o tempo de secagem, né, o tempo de cura, que a gente fala dessa massa, que é o tempo que ela leva para se solidificar, ou seja, endurecer assim de fato, né? A gente vai ter algumas que duram horas, algumas que duram 10 minutos, outras que duram mais, inclusive, que algumas horas, duram bastante assim. E isso é porque alguns fabricantes, eles notaram, né, que esse material ele também estava sendo utilizado por escultores, portanto, estava tendo outra finalidade que não é, dentro de casa, assim, né? Aquele auxílio de conserto, né? Estava sendo utilizado em outro sentido. E, portanto, esses escultores, eles precisavam de um tempo a mais, né? Para esculpir, para modelar suas peças, para dar um detalhamento, um acabamento mais dinâmico, mais aprofundado. E por causa disso, então, os fabricantes passaram a criar alguns tipos de massa epóxi exclusivas para a linguagem da escultura, visando atender essa demanda assim, né, de escultores que utilizam desses materiais nas suas composições, né, de modelagem, etc. Então esses fabricantes criaram, né, essas massas com uma fórmula que endurece mais lentamente, algumas até em 24 horas, como vocês podem ver. E dá, né, ao profissional da escultura que trabalha no ramo ali com aquilo, um tempo bem maior para ele trabalhar nessas peças, né, possibilitando outros acabamentos, é, outras dinâmicas, outros detalhamentos bem mais elevados, assim, né? Então, a gente vê essa questão do mercado também se adaptando à demanda que os profissionais trazem, né? E basicamente a gente já comentou bastante sobre essa massa. Ela consiste em um componente A, que é a massa, né? Na cor cinza ali, um componente B, que é o catalisador ou o endurecedor, que vão reagir entre si e iniciar então o processo de cura, né? De secagem e solidificação dessa massa. E o processo que se dá, né, é quando as partes são misturadas em partes iguais, ou seja, você pega um pouquinho do componente A com o componente B, e isso é muito importante. Partes homogêneas, realmente iguais, assim, né? Que para não dar alguma diferença no tempo de secagem, qualquer coisa. E, bom, acontece uma reação química, né, que faz com que a massa comece a solidificar ali e endurecer, portanto. E como produto final, ela traz essa característica assim de tornar-se como uma pedra dura, algo bastante rígido assim, bastante um material bastante resistente e muito utilizado por diversas pessoas para diversas finalidades. E se o iniciante comprar uma massa, o iniciante na escultura, né, que eu digo, na hora de adquirir lá a sua massa epóxi, popularmente vendida, assim, né, nessas lojas de materiais de construção, ele deve preferir as massas que solidificam em um longo período de tempo, até 2 horas, né, ou mais, assim, que tem esse período de cura. Então, essa é uma recomendação que a gente faz lá na hora de aquisição, né, no processo de você estar comprando a sua massa, pergunta qual que é o período de tempo de solidificação dela, lê no rótulo, lê, pesquise sobre o material que você está trabalhando, que você vai ter bases assim para construir seu processo, para você saber o que você pode fazer. E basicamente essa é a característica principal dessa massa, né? Que ela se torna um cimento químico, assim. E o seu processo de cura, ele não depende também de uma queima, né? Diferentemente da argila, como a gente vai ter os processos de construção com argila, após a modelagem, a peça precisa ser exposta a altas temperaturas, né? Geralmente fornos ou fogueiras, assim, no caso dos indígenas, é, enfim, altas temperaturas que vai fazer com que essa peça se solidifique. E no caso, então, da massa epóxi, não, ela dispensa esse caso da queima, né? Ela tem essa cura química que a gente traz, que também não depende da umidade do ambiente, é só uma questão de tempo realmente, para ela secar. Dependendo do fabricante, então, a gente viu que essa massa ela vai ter características diferentes, né? Tempo de secagem, mas vai continuar com o conceito que é o mesmo.
dois componentes que misturados se endurecem. E depois de solidificado, depois de acontecido, então, esse processo de cura, né? Vai ser muito difícil, então, você tá acrescentando detalhamentos para essa peça. Você tá modelando, vai ser praticamente impossível. O que você pode ter a fazer ali vai ser alisar essa peça, caso não tenha ficado com a textura que você queira, né? Porque depois de curada, ela fica realmente muito dura, uma pedra, e é muito difícil trabalhá-la nesse sentido. Eu, por exemplo, né, já utilizei bastante essa massa, né, e às vezes, né, hora ou outra recorre, eu faço alguma coisa com ela, porque ela é muito divertida até de trabalhar. É bastante versátil, né, e ela sempre te ajuda, quando você menos espera ali, ela pode estar lá, perdida num cantinho lá da despensa, da sua casa que você nem saiba, né? Então, ela tem essa característica de que pode ser utilitária e pode ser ornamental também, né? Depende da função que você vai empregar para ela. Se você utilizar no sentido de consertar alguma coisa, aí ela vai estar sendo utilitária. Aqui, a nossa proposta é de construção de uma obra de arte, então, com certeza, né, tem um cunho mais ornamental. E, bom, reforçando a dica, né, aqui, para alisar a nossa peça, enquanto você estiver modelando ela ainda, enquanto ela estiver maleável, né, não endurecendo, use água para evitar, né, deixar alguma impressão digital em alguma parte da peça ali que você não queira. E lembrando sempre que ela consiste nessa questão da cura química, que não depende, né, da questão da umidade do ar para secar, né, na umidade do ambiente. Ela vai secar, então não adianta ir molhando ali, molhando e achando que ela não vai endurecer, porque está sendo molhada, né, tá com água ali sobre ela, porque ela vai curar, ela vai endurecer independentemente da quantidade de água que você usar. É mais sobre uma questão de tempo mesmo do que de umidade propriamente dita. E lembrando que se você tem interesse em lixar a sua peça, né, em dar essa qualidade de uma textura bastante lisa e uniforme, a melhor forma de você estar lixando, então, a massa epóxi em si, embaixo da água, né? Ou sempre molhando ali, recorrendo a alguma coisa que jogue uma água nela, porque ela solta um pozinho que, quando respirado, né, ele pode fazer mal também para você. Então, é, use protetor respiratório, use equipamento de proteção individual, né? Caso você possua alguma predisposição alérgica, assim, né? Se sua pele se irrita facilmente quando manuseia materiais químicos, e então utilize luvas, né, de proteção, pode ser aquelas fininhas que te dão um controle bem maior, você sente que está praticamente mexendo com a mão ali mesmo, né? Então, utilize materiais de proteção. E um aviso bastante importante também a respeito disso. Lá na hora de comprar a sua massa epóxi, lá na casa de materiais de construção, preste atenção nas marcas e evite comprar as massas que usam amianto em sua composição. Porque esse ingrediente ele é bastante tóxico, né? E pode ser prejudicial para a sua saúde. Então, vamos se proteger aí e evitar essas marcas, então, que tenham amianto na sua composição química. Então, a gente vai estar dando continuidade aqui, né, retomando alguns conceitos fundamentais durante o processo escultórico, né, que são de extrema importância que você domine, né, a construção e o conceito dessas fases, assim, para você então estar executando com precisão a sua escultura, né? E a gente vai ter aqui no primeiro tópico, então, do nosso slide, o primeiro deles, que é o esqueleto de arame, que basicamente, né, essa estrutura feita de arame galvanizado, no caso das mãos e pés, um arame mais fino, que tem a finalidade de manter a sustentação, né, do volume da massa que vai ser colocada ali em volta. No caso, então, é esse esqueleto que vai receber essa massa epóxi. E dependendo da dureza da massa, né, do tamanho da obra também, nem sempre é necessária essa escultura. Então, se você estiver fazendo uma escultura já menorzinha, assim, né, que
seja muito detalhada, às vezes você nem vai precisar, né, dessa questão de um esqueleto de arame ali para colocar. Você pode ir grudando massa sobre massa e dando esse formato dela que ela vai ter. E essa estrutura ela necessita, né, de um ponto, então de um ou mais pontos de fixação, que é os que vão ser presos ao suporte da nossa obra, que a gente utilizou, no caso, uma peça de madeira, mas vocês podem dar asas à imaginação também, utilizar caixa de isopor, assim, fazer, utilizar o que assim vier na sua mente que possa ser, né, um suporte fixo ali, que vai dar essa sustentação da sua obra também. Então, esse esqueleto vem antes dessa fase de modelagem, né? Que é a fase que a gente acrescenta a massa epóxi para o preenchimento, né, da nossa peça, assim, de verdade. Então, seguindo aqui, a gente vai ter os conceitos de esculpir e modelar. E é importante a gente não confundir um pouco o ato de modelar, né, com o de esculpir. Porque, basicamente, modelar consiste em retirar pedaços de materiais, né, brutos. Pode ser pedra, ferro, madeira, instrumentos assim que você está se apropriando, como por exemplo blocos de gesso, blocos de mármore, né, que os escultores vão lá e esculpindo, eles vão retirando, no caso, né, esses pedaços de materiais ali, né, buscando assim, né, se apropriar, chegar a um ponto de representação que ele que ele teve na elaboração do seu projeto. Então, com base no projeto, ele tem ali o projeto do que ele quer e um bloco maciço da qual ele vai retirando. E daí então vem esse processo de esculpir. Se não for a parte mais importante do processo, então é uma das mais importantes também, né? E é onde o escultor ele expõe a sua visão, a sua capacidade, a sua habilidade, o seu talento ali de trazer para o mundo real da matéria o que ele vê numa folha de papel que ele criou no seu projeto, né? Então trata do ato de criar uma peça, esse de esculpir. E do que eu digo de não confundir com modelagem, é porque é justamente o contrário. O ato de modelar, né, ele consiste em acrescentar pequenos pedaços ali de materiais maleáveis, né, que grudem na peça, que é o que a gente faz também, né? Como com a massa epóxi, plastilina, biscuit, é independente do material, né? Até chegar ao ponto de representação que você está buscando ali. Então, é no mesmo sentido. O escultor ele vai ter um projeto ali, alguma coisa que ele quer representar, e ele vai ou esculpir, retirar essa matéria, ou acrescentar essa matéria, né? De uma forma. E muitas vezes essas coisas elas se entrelaçam, né? É a fase, né, que o escultor ele põe a sua visão e a sua capacidade projetiva de trazer para o mundo real ali o que ele está vendo no papel. Então, o que eu digo de que esses processos eles acontecem simultaneamente muitas vezes, assim. Quando você começa a praticar com muita frequência, você acaba entrando no modo automático, assim, e nem se dá conta de que está esculpindo, de quando você está modelando, assim, você passa a fazer isso de maneira bastante natural, né? Até mesmo sem perceber. E a gente vai ter também o outro tópico aqui, que é o carimbos de escultura. Ou seja, utilizando, né, de um conjunto de estecas, que são os nossos materiais de modelagem, ou até mesmo qualquer superfície assim que provoque ranhuras, marcas, furinhos, detalhes de fato, né, a nossa peça. Vem então desse processo de refinamento. A questão dos carimbos de textura, assim, trata dessa fase de refinamento. E ainda quando a peça não passou pelo processo de cura, ou seja, ainda quando ela está maleável ali e não rígida, é aonde se utiliza desses carimbos. A gente traz essa questão do carimbo também como uma possibilidade. Na nossa peça a gente não utilizou, mas vocês podem estar se utilizando, né? Passando aqui agora então para o nosso próximo slide, a gente vai estar comentando um pouco das ferramentas de modelagem, né, que vocês vão estar precisando aí então para dar forma, né, para esculpir, para modelar, entalhar, né, e refinar suas peças, né. E essas estecas, no caso, a gente traz aqui do nosso slide
diferentes tipos de esteca, né? Algumas com cabo de madeira, outras mais arredondadas, madeira mesmo em alguns formatos, espuma. E, bom, é algo que a gente recomenda também, né, que a gente vê aqui no nosso slide, é a utilização dessas ferramentas odontológicas aqui de diversos tamanhos e formatos, né, que a gente traz aqui nesse primeiro tópico, no sentido de que muitas coisas, né, que não são criadas com finalidades artísticas, elas acabam sendo adaptadas, né, para os universos das artes e servem muito bem, como por exemplo essas ferramentas odontológicas que a gente vê. Nossa, elas são maravilhosas para esculpir qualquer tipo de material lá, seja na argila, mexer com massa epóxi, biscuit, né, muita coisa assim, né? Elas servem muito bem, mas inicialmente essas ferramentas elas têm assim, ó, a função, né, lá para o dentista, lá para o estudante de odontologia, de esculpir as próteses dentárias, né? Porque a gente sabe que até o dentista ele tem um quê de escultor, no sentido de que ele trabalha, né, com modelagem, né, de dentes e muitas coisas que a gente até se surpreende, assim, né, ao ouvir isso por uma primeira vez. Eu mesmo fiquei assustado, eu fiquei tipo, como assim, né? Associar dentistas com escultor. Mas eles desenvolvem sim um trabalho, né, bastante detalhado, minucioso, né, de escultura dos dentes e representam muito bem, até mesmo melhor que muitos artistas realistas por aí. E uma dica também que a gente já dá você esculpir em sabão. É um exercício bastante interessante para você assimilar na prática esses conhecimentos sobre escultura, né? Então, eu não lembro se a gente já comentou aqui, mas se você tiver de bobeira aí, né, tiver fazendo nada, pega uma faquinha velha, assim, né, um estilete, algum material de escavação e começa a entalhar aquele sabãozinho que tá lá ressecado na parte externa, assim, né? Que tá esquecido lá no tanque, na pia, desde milhões de anos. Então, você vai assimilar bastante na prática, assim, os conceitos de escultura, né? E, bom, o que que seria, então, essa questão do refinamento, né? Esse processo de refinar, no caso, seria dar o detalhamento, né, das nossas peças, seja com a mão, seja com a utilização dessas ferramentas, de estecas, agulha de crochê, como a gente traz aqui, e essa questão das ferramentas improvisadas. Nossa, isso aqui para o artista assim é meio que uma mini faculdade que você vai autodidata se descobrindo. Conforme a necessidade que você tem, você vai criando as suas ferramentas, você vai compondo ali, improvisando, falando, bom, surgem insights assim na sua mente de que poderia utilizar tal coisa para isso e, gente, aposte nisso. Improvise, crie suas próprias ferramentas, isso dá muito certo. E como último tópico, a gente traz aqui a questão dos pincéis, né, de cerdas sintéticas velhos, utilizados, podem ser até novos também, só que ele vai acabar desgastando um pouco. Por isso que a gente traz esse pincel, ele pode ser usado tanto para molhar a peça, quanto para servir como um carimbo de textura, quanto para alcançar, né, algum lugar que você não alcance ali para estar modelando a sua peça, tá provocando, criando formatos literalmente. E essa questão vai da criatividade. Então, se solte, imagine e crie essas possibilidades. E, se possível, opte por comprar, né, por adquirir ou até mesmo criar essas ferramentas, esses materiais que sejam, que tenham uma longa durabilidade, né, um tempo de vida útil mais estimado, que é o caso, né, desses materiais feitos em aço, feitos em metal. Com certeza eles vão durar mais, né? Vão ser mais resistentes do que os materiais de madeira, né? Que em contato com a água, com o tempo, vão se deteriorando, né? Por exemplo, os materiais de metal, eles podem se oxidar também, né? Mas nada que uma lixadinha ali, um bombrilzinho não faça com que seu trabalho assim permaneça, né? Com que suas peças, com suas ferramentas, elas permaneçam por mais tempo, né? E consequentemente você vai estar utilizando-as também, né, por mais tempo. Você vai estar levando o seu processo criativo para
muito antes, assim, de colocar a mão na massa, né, propriamente dito. A questão de você construir suas ferramentas, né, utilizar de algo bastante duradouro, assim, também é muito satisfatório quando você vê, né, que você está dando ali a sua individualidade, as suas características até para essas peças que você está compondo a sua obra. Então não é simplesmente criar uma obra, né? O processo de construção ele pode ir muito além disso. Gostaríamos de agradecer novamente a participação de vocês por ter chegado até aqui. A realização dessa oficina não seria possível sem os recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital Arara Azul de Artes Visuais, promovida pela Fundação de Cultura e Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a todos e até a próxima. Talvez, da diferença desse material para a plastilina, que é outra possibilidade também, né? Talvez só para ter mais informação assim, no final. Então aqui, como a gente viu, a gente vai utilizar A sobrancelha ela pode ser feita em separado, mas dá pra gente criar aqui, ó. E o design. legal. A gente vai utilizar do arame e qualquer objeto cilíndrico, fininho. Mais pra cima. E aqui, ó, a gente... Mais pra cima. Mais aqui. Aqui, então, utilizando-se de um objeto cilíndrico bem fininho.